E aí, Teclab? Tudo bem? Desenvolvedor Teclab, vamos lá fazer o salvar tipo de usuário? Então vamos nessa. VS Code, olha, eu vou fechar os arquivos aqui que estão abertos. Sempre gosto de fechar para evitar editar arquivos indevidos. Bom, vamos nessa. Vamos aproveitar aqui o salvar laboratório, que já está prontinho na pinta. E como as duas tabelas são muito parecidas, a tabela laboratório e tipo de usuário são quase que irmãs gêmeas, nós vamos pegar o salvar laboratório, copiar, colar e fazer a customização. Tá legal? Então vamos lá. Laboratório, Ctrl C, Ctrl V, criou, salvar laboratório, copy, renomear, então vai ser salvar, tipo de usuário.php. Eu vou fechar o salvar laboratório e vou trabalhar aqui com salvar tipo de usuário. Então vamos descendo aqui, nós vamos fazer sequencialmente aqui, ó. Neste arquivo, o que tem de diferente das tabelas laboratório e tipo de usuário? Na estrutura das tabelas, o que tem de diferente é o ID. Então, essa variável aqui, ó, ID, tipo de laboratório, ela não existirá e no lugar dela nós teremos ID, tipo de usuário. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazendo passo a passo aqui, ó. Ao invés de usar o substituir, o Ctrl H, nós vamos fazendo passo a passo. Então, a variável ID, tipo de usuário, recebe o que foi passado pelo método get, que se chama campo ID, tipo de usuário. Muito bem, aqui ó, eu acho que vale a pena a gente dar uma voltada, porque eu mesmo não conferi. Se lá no formulário do arquivo tipo de usuário, os atributos ID e name dos inputs foram alterados. Então vamos dar um stop aqui, vamos voltar lá em tipo de usuário, e eu vou indicar a linha aqui, e você vai mais ou menos aí na sua linha. Ó. Então eu estou na linha 102, lá no formulário, e como nós utilizamos os Ctrl H, né, para poder substituir, onde nós queremos aqui, ó, o primeiro input, o que é importante? ID, campo, desculpe, o ID, né, a propriedade ID do input, campo ID, tipo de usuário, perfeito. Name, campo ID, tipo de usuário, perfeito. Aí depois, no input referente ao nome, ID, campo nome, perfeito. Name, campo nome, perfeito. Então deu tudo certo, né? Quando nós utilizamos, aqui embaixo tem um probleminha, ó. Digite o nome do tipo de usuário. Utilizar esse recurso que a gente está fazendo, né, de copiar e colar, e ir customizando, volta e meia a gente esquece uma coisinha para trás. E aqui, ó, já descobri, já vi mais uma aqui, ó. No small, que é aquela mensagenzinha, informe o nome que identifica o tipo de usuário. A gente, então, é legal usar os recursos de copiar e colar, tudo, mas depois para customizar tem que ter uma atenção assim extrema, porque sempre fica uma coisinha para trás. E aí nós temos que nos preocuparmos com a qualidade do software, né? Ctrl S, acho que está tudo em ordem, qualquer coisinha a gente volta aqui e corrige novamente. Então vamos lá, ó. O nome da variável é ID tipo de usuário e ela recebe o que foi passado pelo método get, que se chama campo ID tipo de usuário. Perfeito. Nome recebe o que foi passado pelo campo nome. Perfeito. Olha lá, acessar o código de classe laboratório.php. Não, acessar o código de classe tipo de usuário.php. Então, nós vamos requerer classe tipo de usuário.php. Instanciar o objeto já não vai ser mais o objeto laboratório, é o objeto tipo de usuário. Cuidado aí com a grafia, a partir da classe tipo de usuário. Então vamos lá, vamos corrigir isso aqui, ó. O objeto tipo, deixa eu tirar o mouse aqui para você acompanhar, tipo de usuário é instanciado a partir de, na verdade se chama método construtor, tipo de usuário.
Aí a gente vai corrigindo linha a linha, Ctrl S para salvar. Definir o valor do atributo ID, tipo de usuário. Então, do objeto tipo de usuário, perceba que aqui ele já deu erro na hora que eu mudei o nome, né? Porque esse set aqui não é mais set ID laboratório, é set ID tipo de usuário. E aqui vai dar erro também, porque a nossa variável não se chama mais ID laboratório, nossa variável se chama ID tipo de usuário. E aí eu vou fazendo Ctrl S para salvar. Definindo o valor do atributo nome. Então, do objeto tipo de usuário, defino o nome. Definindo com o quê? Com o conteúdo da variável nome. Né? Defina o valor do atributo nome com o conteúdo da variável nome. Aqui, ó, se o ID laboratório for igual a nulo, é o comando insert, só que não vai ser mais ID laboratório aqui, ó, vai ser ID, então vai ser ID tipo de usuário for igual a nulo. Executar o método inserir tipo de usuário. Então, objeto tipo de usuário executa inserir tipo de usuário. Se isso der certo, mensagem registro inserido, se não, e seremos remetidos para tipos de usuários.php. Então a parte do insert que deu certo já está feito. E se der o erro, erro ao tentar inserir, e seremos remetidos para tipos de usuários.php. Ctrl S para salvar. Vamos fazer o alterar agora. Ó. Então, executar o método alterar tipo de usuário e apresentar a mensagem de sucesso ou não. Então, se o resultado de tipo de usuário, executando o método alterar tipo de usuário, se isso der certo, mensagem de sucesso, registro alterado e retornaremos para tipos de usuários.php. Mensagem de erro, erro ao tentar alterar o registro e retornaremos para não laboratórios.php, mas tipos de usuários.php. Ctrl S para salvar. Meus caros, se tudo isso daqui funcionou, que é uma cópia, né? Aqui, obviamente, que eu estou seguindo com um pouco mais de agilidade, porque nós fizemos tudo isso em laboratório, para a tabela laboratório. Então, eu estou aproveitando o código. Nas próximas etapas, a gente dá uma seguradinha, porque vai ter chave estrangeira, tudo. A gente faz com mais calma, novamente, para fixar. Mas como aqui é quase que a mesma coisa, eu aproveitei os códigos, copiei e colei. Tá bom? Mas vamos lá, vamos executar aqui, ó. Então, voltamos, vamos tentar inserir um novo. Então, aqui, ó, vamos supor que seja... faltou um detalhe, tá vendo? Eu sempre falei que falta. Nós estamos em tipo de usuário e olha o título que está na página aqui, ó. Laboratório, em nome do laboratório, tá vendo? O copiar e colar, ele ajuda muito, mas ele dá trabalho para a gente conseguir tudo. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Tipo de usuário, um singular. Então primeiro, vamos achar aqui aonde que está aquele H1. Olha aqui, ó. No meu caso, ele está na linha 101. Então não vai ser laboratório, ele vai ser tipo de usuário. Faltou acento aqui, tipo de usuário. Legal. E a legenda? É na legenda do nome que nós estamos com problema. Então, label for campo nome. Nome do tipo de usuário.
E olha, eu acho que ainda vai ter mais uma... Ah não, o placeholder nós já corrigimos. Tipo de usuário. Vamos ver se deu certo? Ctrl S para salvar. Veio aqui, atualizou. Olha lá, tipo de usuário, nome do tipo de usuário. Digite o nome do tipo de usuário. Então vamos supor, auxiliar de laboratório. É aquela pessoa que auxilia o professor na manutenção do laboratório. Vou dar o clique no salvar. Erro ao tentar alterar o registro significa que não deu certo, alguma coisa aqui não está funcionando. Então nós vamos ter que investigar o código, fazer a correção necessária e executar novamente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Então como é que nós vamos fazer, né? Vamos dar uma olhada nisso, então como é que nós vamos fazer? Lá no código, nós vamos fazer o seguinte, ó. Em tipo de usuário, no arquivo tipo de usuário.php, desculpe, no arquivo salvar tipo de usuário.php, nós vamos fazer o seguinte. Vou localizar aqui no meu, eu já até coloquei, e vou indicar o que você vai fazer também. Mais ou menos na linha 26. Então o que nós temos aqui? Ó? Vamos tentar, vamos ver esse bloco de códigos aqui. Ó. Nós estamos tentando executar, inserir tipo de usuário. Se der tudo certo, a gente vai dar um alert, registro inserido. E logo em seguida, o redirecionamento via JavaScript para tipos de usuários.php. Então coloca ó, um barra aqui no começo, porque essa instrução aqui vai se tornar um comentário e ela não vai ser executada. Ou seja, vai dar o alert e vai ficar parado. A mesma coisa vai acontecer logo após o erro ao tentar inserir. Coloca um barra no window location href, então não vai ser executada. Vai dar uma mensagem do alert, do erro no caso, e vai ficar parado. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Registro alterado. Coloca o barra no window location href e no alert, no erro ao tentar alterar, barra no window location href. Então o que vai acontecer? Com esses comentários que nós inserimos no window location, nós não seremos redirecionados. Dá um Ctrl S para salvar, vem para cá e vamos de novo. Ó. A gente vai ver que talvez tenha mais erro aqui para a gente corrigir. Vou dar um novo, vou clicar em teste, lembra que nós estamos executando um novo, e vou clicar em salvar. Veja que ele está dando a mensagem, erro ao tentar alterar o registro. Opa, eu estava tentando inserir e ele está dando a mensagem, erro ao tentar alterar. Tá, vamos investigar. Ok, e veja a mensagem de erro que agora dá tempo para a gente ver, porque aquele redirecionamento via window location href não está sendo executado. Então nós estamos com um erro na linha 3 do nosso arquivo salvar tipo de usuário.php, e o que está acontecendo? Ele está dizendo que campo ID tipo de usuário não existe. Então, indefinida a chave do array, campo ID tipo de usuário. Lá na linha 3. Então, vem no código, salvar tipo de usuário.php na linha 3. É essa daqui. Ó. Então, o ID, a variável ID tipo de usuário, está recebendo o que foi passado pelo método get, que se chama campo ID tipo de usuário. Tá. Primeiro, vamos dar uma olhada lá em cima. Olha o que tem de diferente aqui. Ó. O ID com I minúsculo, enquanto que a mensagem aqui no código, eu coloquei o ID aqui dentro ó, com I maiúsculo. Percebeu? Então, esse simples I minúsculo e I maiúsculo fez com que essa instrução aqui desse errado, ela não foi executada, mas o PHP continua a executar o restante, mas comprometeu todo o processamento, porque essa variável ficou comprometida, o conteúdo dela ficou comprometido. Então, o que tem que fazer para corrigir? Esse I minúsculo aqui. Ó. Então, ID. Então, em linguagem de programação que são case sensitive, ou seja, há diferença entre letras minúsculas e maiúsculas nos nomes das variáveis, dos objetos, das classes e assim por diante. Esse tipo de erro acaba sendo até muito comum e muitas vezes exige da gente um trabalhinho para descobrir
onde que deu problema, tá? Então, corrigimos, vamos ver se esse vai ser o único erro. Vamos dar um clique aqui, ó, no salvar, e eu vou voltar para cá. Então, vamos lá, de novo, ó, vamos tentar inserir o teste, salvar, registro inserido. Só que ficamos parados, porque lembra que nós colocamos comentário no redirecionamento? Tá? Então, nós vamos retirar aquele comentário agora, os 4 comentários. Então, olha lá, registro inserido, retira o comentário do window location. O erro ao tentar inserir, retira o comentário. Vamos fazer aqui, ó, registro alterado, retira o comentário do window location. E erro ao tentar alterar, retira o comentário do window location. Ctrl S para salvar e vamos fazer testes. Vamos lá. Então, voltou para cá, veja que o teste já foi inserido, né? Vamos alterar esse teste. Teste ABC. Só para a gente testar aqui, ó. Registro alterado, teste ABC. O excluir não está funcionando ainda. Vai ser a próxima etapa. Vamos criar mais um assim, ó, outro teste. Outro teste. Salvar, registro inserido. E esse outro teste nós vamos alterar. Vamos escrever aqui, ó, mais um teste. Registro alterado, mais um teste, tudo funcionando. Então, tivemos aqui fazer um pit stopzinho, uma paradinha, corrigir algumas coisas, mas o novo e o alterar já estão funcionando. O que nós vamos fazer na próxima aula? Para concluir o CRUD de tipos de usuários, nós vamos fazer o excluir. Então, quando nós clicamos em excluir, seremos remetidos para excluir tipo de usuário, passando o parâmetro ID, tipo de usuário, igual, no caso, a 2, e aí o processamento disso. Mas isso é assunto para a nossa próxima etapa. E aí, mais um pouquinho, a gente encerra tipos de usuários e estamos seguindo com o nosso projeto. Então, te encontro daqui a pouquinho na próxima videoaula. Até mais!